Meus amores, vamos agora então estudar através do simulado. É o que eu sempre digo. Essa parte ela é extremamente importante e crucial para que nós possamos conseguir um bom resultado na certificação. Eu sempre gosto de trabalhar da seguinte maneira. Primeiramente, você faz os assuntos teóricos, os laboratórios, e depois você vai para os simulados, tentando fazer o máximo de questões possíveis. Quanto mais você praticar, melhor vai ser. Eu já tive uma experiência, vamos dizer assim, ruim, né? E depois eu aprendi. No sentido de fazer a parte teórica, lá o simular, aliás, os laboratórios, e não fazer, quase não fazer simulado. E eu reprovei por causa de 3 décimos. Então, a partir daí, eu sempre procuro fazer o máximo de questões que eu conseguir. E eu recomendo isso também aos meus alunos, né? E outro ponto, isso é o que você vai ver na prova, né? A prova, ela vai cobrar as questões desse jeito. Outro ponto ainda, o simulado, ele tende a ser mais difícil. São questões reais, são questões parecidas com o que você vai ver na prova. E, às vezes, um pouco mais difícil. Isso é bom, porque vamos dizer que você soa a camisa aqui no treino e quando chega na hora, na prova, no momento decisivo, você tira de folga. É como se você estivesse se preparando para um campeonato. Os treinos são muito intensos e na hora do jogo fica mais tranquilo, beleza? Então vamos lá. Nesse vídeo nós iremos resolver apenas 15 questões, beleza? Eu vou comentar sobre cada uma delas. Posteriormente nós podemos resolver mais questões. Vamos lá, pergunta de número 1. Você planeja provisionar recursos dos serviços cognitivos do Azure utilizando o método a seguir. Então você tem Static Void Provision Resource, Cognitive Service Management Client, String Name, String Kite, String Tire, String Localization. Aí você cria, né, um serviço utilizando 2 parâmetros, New Cognitive Service Account, passando uma série de propriedades, sendo que as 2 primeiras propriedades estão como null, card, location, name, volta para cá, and New Cognitive Service Account Properties, New School Tire. E aqui o result vai ser Client Account Create, passando o nome do recurso, do grupo de recursos, o Resource Group Name, Tire e os parâmetros. O que ele está dizendo, né? Eu estou criando um serviço. Qual é o serviço? Um serviço cognitivo. É o Azure Cognitive Service. E para criar esse serviço, eu estou passando uma série de propriedades. O nome dele, o tipo, um método de cobrança, né? Se ele vai ser gratuito ou se ele vai ser standard, que é pago. A localização. O que é a localização? Nada mais é do que a região. Beleza? Então você tem um código aqui que está numa linguagem, ok? Não importa qual seja a linguagem, que está criando um recurso. Um recurso lá no Azure. Não qualquer recurso, um recurso de Cognitive Service, de serviços cognitivos. Você precisa criar um recurso de camada standard que converterá os recibos digitalizados em texto. Você precisa chamar um método Provision Resource res1 I drop down Computer Vision, Custom Vision Prediction, Custom Vision Training, Form Organizing, Drop 1, né? Drop 2 aqui no caso. EUST S1, USE EST S1, S0 EUST, né? S0 EUS. Você escolheu o que é mais adequado para o Drop 1. Visão computacional, Custom Vision Prediction, Custom Vision Training, ou então Form Organize. É importante ressaltar que nem todos os termos aqui foram traduzidos para o português. Mas se traduzirmos, por exemplo, esses 3 termos aqui, seria o quê? Visão customizada ou personalizada, predição. Visão customizada, treinamento e reconhecimento de formulários. Vamos entender a história, ok? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos de um serviço,
que vai converter os recibos digitalizados em texto. Então, ele dá um recibo de um determinado pagamento e ele vai pegar isso e extrair o texto de lá. O tipo de serviço que é especializado para fazer isso é o serviço de quê? De quê? E aí, meus amores, qual seria? Pense por um momento, pause o vídeo, que eu vou dar a resposta em seguida, mas eu quero que você pense. A resposta correta é reconhecimento de formulários, beleza? Através desse serviço, nós podemos digitalizar uma série de formulários, recibos, né? Em PDF. Então, ele consegue extrair informações de faturas, de recibos, de declaração de imposto de renda dos Estados Unidos, né, de cartão de visita e por aí vai. E ainda você pode criar seu próprio modelo para reconhecimento de formulários específicos. Suponha que na sua empresa você tem um contrato, olha só, um contrato, uma empresa de advocacia, ele tem um padrão, né? Um padrão quanto ao cabeçalho, as informações que estão presentes. Então você treina um modelo, né? Você cria um modelo personalizado para reconhecer os contratos da sua empresa, beleza? Então, a resposta correta é reconhecimento de formulários. Olha aí. Gente, eu não quero fazer propaganda de quem criou esse curso, porque realmente ficou muito bom. Mas olha isso, ele comenta não somente a questão que está correta, mas também as questões que estão erradas e por quê. Se você vir aqui nos comentários, né, ele diz: por que a alternativa de visão computacional está incorreto? É devido ao próprio propósito do serviço. O serviço de visão computacional, ele embora tenha recursos de OCR, ou seja, para você extrair texto a partir de imagem, ele não foi desenhado para esse tipo de tarefa, extrair textos de formulários. Na verdade, você consegue extrair texto de imagens de maneira geral. Você consegue tarefas mais amplas de imagem, né? Por exemplo, deixa eu retornar o teste aqui. Dado uma determinada imagem, detectar quais os objetos estão presentes. Dado uma imagem, por exemplo, isso aqui, ó, ele vai dizer para você que o que ele está vendo, ele poderia descrever essa imagem. Ó, eu vejo uma caixinha de fone de ouvido branca, beleza? Reconhecimento facial e por aí vai. Ou seja, para extrair dados de formulários, né? Existe o serviço reconhecimento de formulários. Ele foi criado para esse propósito. Entende? A alternativa que cita visão computacional predição está incorreto, porque é um serviço destinado à criação de modelos de classificação de imagens personalizadas, ou seja, vai permitir que o usuário treine modelos para fazer o reconhecimento de objetos específicos em imagem. Dado uma determinada imagem, ele vai reconhecer quais os objetos que estão presentes, por exemplo, caixinha de fone de ouvido, e ele não é desenhado para reconhecer textos formulários, beleza? Custom Vision Training está incorreto, porque ele é semelhante ao Custom Vision, porém ele é usado para treinar modelos de classificação de imagens personalizados. Beleza? Novamente, ele não é especializado na extração de textos de documentos. Então, o correto é essa alternativa. Vamos avançar. Então, para completar o recurso Drop-Down 2, qual seria? Easy West S1, Use West, né? S1, S0 West, S0 Use West. Quando você está criando um recurso, né? Você precisa seguir uma série de parâmetros, especificar uma série de parâmetros e seguir a ordem deles. O primeiro parâmetro é o recurso, né? Aqui S1 refere-se ao recurso. Na verdade, ao grupo de recursos. Neste caso aqui, é o serviço propriamente dito. Qual é o serviço que eu estou trabalhando? Reconhecimento de formulários. E aqui vai vir, posteriormente, o tipo de preço, né? O tipo de preço e depois a região aonde esse serviço será criado. Existem vários tipos de preços. Existe o preço F, que é a camada free,
que não é, o serviço ele não é cobrado, né? E existe o serviço pago, disponível através da camada S, por exemplo, né? S significa estandarte, aí tem S0. Então, primeiro vem a camada do nível de serviço e depois a região. Então, somente por esse comentário aqui poderia ser essa questão, poderia ser essa alternativa e essa alternativa. Mas existe outro detalhe. A região, né, West, ela é denominada IA West. Não existe isso aqui, ó, Use a West. Então, a opção correta é essa aqui, ó. IA, que é para a região West, né? A região West. Tem a região Leste, tem a região West, que é a região Oeste, né? Leste, Oeste. Em inglês seria West. Isso aqui não existe, beleza? Beleza. Pergunta de número 3. Você está desenvolvendo um aplicativo que usará API de fala e linguagem. Você precisa provisionar recursos para o aplicativo. A solução deve garantir que o serviço seja acessado usando um único ponto de extremidade e credencial. Qual tipo de recurso você deve criar? Linguagem de IA do Azure? Fala de IA do Azure, serviço de IA do Azure, segurança de conteúdo de IA do Azure. Então, eu vou criar um aplicativo e ele vai usar serviços relacionados à fala e à linguagem, beleza? E eu preciso garantir que esse serviço seja acessado usando apenas um único ponto de extremidade. Eu não quero ter vários pontos de extremidade para cada serviço, eu tenho um diferente, né? Para acessar um serviço por meio de qualquer serviço que seja, um recurso no Azure, nós precisamos basicamente de um ponto de extremidade, que é onde o serviço está hospedado, em que você vai fazer uma chamada para esse serviço por meio de uma solicitação HTTP, né? E você ainda precisa das credenciais, ou a chave 1 ou a chave 2, e precisa também do nome do serviço. Segurança de conteúdo de IA do Azure poderia ser? Não poderia ser, porque ela não contempla os recursos de fala e linguagem. Linguagem de IA do Azure poderia ser, está incompleto, porque se eu botasse esse recurso aqui, linguagem de IA do Azure, contemplaria os recursos de linguagem, mas não contemplaria os recursos de fala, então ela atende parcialmente. Fala de IA do Azure, aí é o mesmo raciocínio, né? Vai compreender o serviço de fala, mas não vai compreender o serviço de linguagem. Então, o que eu vou precisar é o serviço de IA do Azure, né? Que vai contemplar tanto um quanto o outro, né? Então, eu vou criar esse serviço de... É como se fosse um guarda-chuva. Dentro dele, eu posso usar uma série de serviços, incluindo recursos de fala e linguagem. Então, gente, deixa eu compartilhar com vocês as opções de recursos. Existem duas possibilidades: recurso de vários serviços ou recurso de serviço único. O que muda entre eles? O nome é bem sugestivo. Quando eu estou trabalhando com recurso de serviço único, para cada funcionalidade, para cada coisa que eu quero fazer, eu vou criar um serviço adequado para isso. Por isso, você vai ter configurações personalizadas para cada um dos serviços. Por isso que as chaves, os endpoints, entre outras configurações, são exclusivos para cada serviço. E o recurso de vários serviços, você cria um guarda-chuva que contempla vários serviços. Por isso que eles compartilham, né, a chave e o endpoint. Suponha que você queira criar um aplicativo que vai fazer uma série de coisas. Ele vai analisar um texto, vai fazer o resumo desse texto, vai reconhecer a voz. Então, você vai precisar do serviço Text Analytics, você vai precisar do serviço Speech. Ao invés de você criar serviços separados para cada um, você cria um único serviço que engloba todos, né? Na verdade, você vai criar um único recurso que vai englobar todos os demais. Aí você criaria um Azure AI Service ou Cognitive Service, especificando os serviços que você deseja, entende? O que muda entre eles é a abordagem, beleza? Para cada um deles existem prós e existem contras. Aqui não entra o contexto que uma abordagem é melhor do que a outra.
tudo é aquela história. Depende. Beleza? Neste momento eu quero apenas que vocês entendam que existem essas duas possibilidades. Então a resposta correta é... Deixa eu até voltar isso aqui, fechar o painel. Fica melhor assim, né? Consegui dar um zoom aqui, ótimo. Serviço de IA do Azure. Beleza? Pergunta de número 4. Você está desenvolvendo um aplicativo que usará a biblioteca de clientes do Azure AI Vision. Agora essa questão é sobre o serviço de visão computacional, né? De visão de computacional do Azure. O aplicativo tem o seguinte código. Vamos entender esse código. Def Analyze Image, Local Image, with Open Image, RBM, S-Stream, Image Stream, né? Então aqui você tem uma função, você está definindo um parâmetro para ela e você está abrindo uma imagem aonde o caminho foi especificado e você está abrindo ela em modo binário, beleza? Aí aqui você vai chamar o cliente que você instanciou para usar o Azure, né? Cliente, você vai usar um método específico chamado Analyze Image Stream, passando diversas coisas. Primeiramente, o caminho da imagem, ou seja, a imagem propriamente dita, e o que você quer extrair da imagem, através desse parâmetro chamado Visual Features. Visual Features Type Tags, Visual Features Description. Beleza? Aí ele vai dar uma resposta para você. Então você vai ter o Image Analysis, né? Description Captions. Aí ele vai obter uma série de captions, ou seja, de legendas. Para cada legenda você vai imprimir o texto e o grau de confiança. E para cada tag que foi extraída, você vai imprimir o nome da tag, certo? E o grau de confiança. Perceba que você precisa saber programar, né? Essa prova aqui já não é para iniciante. Se você é iniciante no mundo da programação ou no mundo da inteligência artificial, essa prova não é para você, né? Eu recomendo você dar pequenos passos para trás, né? Se você está começando agora no mundo da IA, né? Comece pela AI 900. Beleza? Depois você vai avançar para essa aqui. Eu não recomendo começar com essa porque o nível dela já não é tão elementar assim. Ela é uma prova em que o conteúdo dela é de intermediário para avançado, beleza? Então vamos lá. Para a instrução a seguir, selecione sim ou não, né? O código realizará o reconhecimento facial? Não, gente. O código ele vai pegar uma imagem e vai extrair duas coisas das imagens. A descrição, ou seja, a legenda, e as tags. As categorias que ele vê na imagem. Então, isso está errado. Próxima pergunta. É o mesmo código. Para a instrução a seguir, selecione sim, verdadeira. Caso contrário, selecione não. O código listará as tags e sua confiança associada? Sim, ó. Beleza? Sem dúvida alguma. Avança. A mesma questão ainda. O código lerá uma imagem, um arquivo de imagem do sistema de arquivos local? Sim. Né? Tanto que foi falado aqui local image. E essa imagem vai ser passada, o caminho dela, e ela vai ser lida como binário. Na verdade, quando a gente usa qualquer serviço que trabalha com visão computacional, em geral, ele recebe a imagem no formato binário. Beleza? Não vai ser no formato JPEG, PNG, como a gente já conhece, né? Ele sempre vai ler a imagem no formato binário, para realmente trabalhar com ela. Questão de número 7. Você tem um aplicativo que usa a IA do Azure e um classificador treinado personalizado para identificar produtos em imagens. Você precisa adicionar novos produtos ao classificador. A solução deve atender aos seguintes requisitos. Minimize o tempo que leva para adicionar os produtos, minimize o esforço de desenvolvimento. Então, você tem um serviço que usa... você tem um aplicativo que usa algum serviço de IA do Azure e o aplicativo faz o quê? Ele identifica produtos em imagens. Para que você esteja, por exemplo, numa loja de varejo, dado uma determinada imagem, ele vai dizer computador, livro e por aí vai. Então você precisa adicionar novas imagens ao classificador, né? Sendo que a sua solução ela tem que minimizar
o esforço de desenvolvimento e o tempo que você leva para adicionar os produtos. Quais são as 5 ações que você deve realizar em sequência? Esse tipo de questão já é uma questão um pouco mais elaborada, né? O nível dela de dificuldade é maior comparado com as anteriores. Que as anteriores nós tínhamos uma alternativa. E aqui a gente precisa montar um raciocínio, né? Então é importante você escolher os itens corretos e também a ordem desses itens. Então, rotule as imagens das amostras. No Vision Studio, abre o projeto, publique o modelo. No portal da visão personalizada, abre o projeto. Treine novamente o modelo, carregue as imagens de amostras dos novos produtos. No Azure Machine Learning, abre o Workspace. Então, a primeira coisa é criar o projeto. Só que a gente vai criar o projeto aonde? Na visão personalizada, ou no estúdio de visão, ou no Azure Machine Learning? Nós iremos criar no portal de visão personalizada. Toda vez que nós precisarmos trabalhar com treinamento de modelos para identificar produtos, né, produtos novos, por exemplo, igual esse caso aqui, em que a gente vai precisar retreinar um modelo, nós iremos usar esse serviço, beleza? Então, começa pelo 4. Qual o próximo passo? Abrir o projeto lá, vou carregar as imagens, a amostra das novas imagens, beleza? Dos novos produtos. Então, 4, 6. Depois, beleza. Abri o projeto, carreguei as imagens com os novos produtos, vou rotular as imagens, dizer o que é cada imagem, o que é cada produto, livro, computador. Aí sim vai vir o treinamento do modelo. Então, passo 5, treinar novamente o modelo. E depois publicar o modelo. Então, fica 4, 6, 1, 5 e 3. Beleza? Não pode ser isso aqui, por exemplo, porque a gente não está falando da visão do estúdio. Beleza? A questão de número 4 também não é... aliás, esse aqui também... Esse aqui, será que poderia ser? Ó, 4, 6, 5... Treina novamente o modelo e depois rotular as imagens da amostra. Errado. Por quê? Primeiro você rotula e depois você treina o modelo. Porque se você não rotular, como é que o modelo vai saber aquilo que você quer, né? Quando a gente está lidando com um classificador, a gente está falando do aprendizado supervisionado, em que eu sei aonde eu quero chegar. Eu quero classificar imagens, eu já tenho os rótulos. Eu quero que o modelo aprenda os padrões dessas novas imagens. Então, primeiro você rotula para depois você treinar. Não faz sentido você treinar e depois rotular. Beleza? Então, essa aqui, 4, 6, 1, 5 e 3. Pergunta de número 8. Você está desenvolvendo uma solução de processamento de texto. Você desenvolve o método a seguir. Def Get Key Phrases, em que você vai passar ao cliente, né, Text Analytics Client e o texto. E você vai chamar o cliente, né, Text Analytics Client, passando Extract Key Phrases. Text, linguagem in English, né? Response, print key phrases, for key phrases in response.key phrases, print key phrase. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um método em que vai obter as palavras-chave dado um determinado texto. Então, você vai passar ao cliente desse serviço, que é o serviço de análise de texto. Tanto que ele chama um método, ele usa o método extract key phrase. O próprio nome já é bem sugestivo. Ele extrai palavras-chave de um texto. Você vai passar o texto e a linguagem. E vai devolver para você uma resposta. E nessa resposta, aí sim eu vou encontrar as palavras principais, as key phrases. Você chama um método usando o código a seguir. Get key phrases. Text, analyze client, o gato sentou no tapete. Ó, para a afirmação a seguir, selecione sim ou não. Beleza? A frase produzirá as frases-chave da string entrada de texto. String de entrada para console? Sim. Beleza? Você vai usar essa frase aqui. E você, ao acionar esse método, ele vai extrair as palavras-chave dessa frase. O mesmo comando, só que vai mudar apenas a afirmativa. Para a afirmação a seguir, selecione sim, se a afirmação for verdadeira. Caso contrário, selecione não. A saída conterá as seguintes palavras: the cat, sent on e mad. Bem,
Será que isso é verdade ou não? Quando você fala de extrair as palavras principais, você não pode considerar o que a gente chama de stop words, que são palavras que não contribuem para o significado. São os conectivos, como por exemplo, o, que, às vezes alguns pronomes. Então, de, on, não faz parte, né? Cat seria realmente seria uma palavra que seria retornada, é uma palavra-chave. Match também, só que on não seria retornado, nem de também seria retornado, beleza? Então, está errado. Beleza? E aqui ele explica, né? Ó, o, em, que são as palavras stop words, né? Em processamento de linguagem natural, é muito comum, ao analisar um texto, né, removermos as stop words para identificar o sentido semântico, para fazer análises de sentido, né? Através de similaridade do cosseno, entre outras maneiras. Beleza? Pergunta de número 10. Também o mesmo comandinho, né? Na prova é muito comum, né? Você às vezes tem a mesma função lá, né? O mesmo código e ele pergunta várias coisas associadas a esse código. Você chama o método usando o código getKeyPhrases, TextAnalyzeClient. O gato sentou-se no tapete. Para a afirmação a seguir, selecione sim se a afirmação for verdadeira, caso contrário, não. A saída conterá o nível de confiança para frases-chave? Não, não vai conter. Neste caso aqui, ele poderia extrair? Poderia, o grau de confiança. Né? Só que neste caso, é apenas as palavras-chave. Errado. Na verdade, para obter o nível de confiança, a gente não usaria isso aqui. Poderia, por exemplo, utilizar o reconhecimento de entidade nomeada. Né? E aqui está um exemplo. Beleza? Pergunta de número 11. Você tem uma assinatura do Azure que contém um recurso do Azure OpenAI chamado A1. Beleza. Você planeja desenvolver um aplicativo de console que responderá às perguntas dos usuários, como se fosse um chat. Você precisa chamar A1 e enviar os resultados para o console. Você precisa concluir o código a seguir. OpenAI Client, New OpenAI Client, New URI passando o endpoint e New Azure Key Credential, passando as credenciais. E aqui você tem o response client.get completion, get embed, get image generation, deployment name, what is Microsoft Azure, console.write, né? Possibles of answers, ou seja, possibilidade de respostas, response value choices, zero text, response value ID, response value prompt filter results. O que você deve escolher para o drop-down 1? Neste caso aqui, eu preciso acessar possibilidade de respostas. Toda vez que nós interagimos com algum agente da OpenAI, ele vai dar as completions, né? Então, o correto é get completions, beleza? Get embeds não é porque quando você usa esse método, ele vai dar para você a representação vetorial daquela frase. Então, se você passar essa frase aqui, vai devolver uma lista, na verdade um vetor, né? Com a representação vetorial, beleza? E Get Image Generation é para a geração de imagens. E o nosso contexto é o quê? Nós queremos saber, né? Qual foi a resposta que o agente da OpenAI nos deu. Beleza? Então é Get Completion. Próxima pergunta. O que você deve escolher para o drop-down 2? Neste caso, ele vai devolver várias respostas, né? Então, pode ter choice 1, choice 2. Então, é response value de não. Response value.prompt filter results também não. O correto é response value choices na posição 0. E eu quero saber o que? O texto. Porque existem outros elementos, né? Você pode acessar outros elementos, beleza? Para esse tipo de... Para você entender melhor, né? Eu sugiro você fazer o laboratório e realmente printar o resultado. Você vai entender que é um objeto JSON e compreender as propriedades
os campos que esse JSON retorna, né? Um deles é o text, mas também tem mais, beleza? Pergunta de número 13. Você tem uma assinatura do Azure, você precisa implantar um recurso do Azure AI Document Intelligence, ou seja, o reconhecimento de formulários. Agora ele é chamado com esse nome, Azure AI Document Intelligence, ou seja, inteligência de documentos do Azure. Você concluiu o seguinte modelo ARM, Azure Resource Management. Então você tem um esquema, a versão do conteúdo, né? Os parâmetros, a variável, o recurso, o tipo, account. O nome da a data, aliás, a versão da API, o nome do recurso, eu estou chamando ele de Document Intelligence Demo, a localização é o oeste da Europa, ou seja, leste da Europa, né? O tipo de preço é a camada Free, F0, e o tipo. Qual valor você deve escolher para o espaço reservado 1? Bem, para o espaço reservado 1 é o que, gente? Ó, eu preciso criar um recurso que é a inteligência de documentos. Então, Azure Machine Learning Service não serve, Machine Learning também não serve. E aí? Cognitive Search ou Cognitive Service? Cognitive Service, né? Esse aqui é de pesquisa. E não, de pesquisa não vai ter aquilo que a gente quer, né? Que é o Azure AI Intelligence. Aqui, lembra a ideia do guarda-chuva que eu comentei na aula, né? Esse aqui ele contempla vários serviços, incluindo serviço de inteligência de documentos ou reconhecimento de formulários. E para a opção 2, nós vamos usar o serviço propriamente dito, beleza? Form Recognize. E última questão. Você cria um chatbot que usa o modelo OpenAI do GPT 3.5 do Azure. Você precisa melhorar a qualidade das respostas do chatbot. A solução deve minimizar o esforço de desenvolvimento. Quais são duas maneiras de atingir o objetivo? Então você percebe que está usando um chatbot, que é o GPT 3.5 do Azure, e você percebeu que você precisa melhorar a qualidade das respostas. Então você deve implantar uma solução que atinja esse objetivo e ainda minimize o esforço de desenvolvimento. Ajustar o modelo poderia ser uma resposta? Poderia, exceto pelo fato de minimizar o esforço de desenvolvimento do modelo, né? Quando você ajusta o modelo, ou seja, você faz o fine tuning do modelo, isso demanda muitos recursos, muito poder computacional, tempo para desenvolvimento, então realmente por esse critério, você não atingiria esse objetivo. Forneça conteúdo de aterramento, conteúdo de contexto, sem dúvida alguma. Adicione pares de solicitação e resposta de exemplo. Sim, você dá um contexto melhor para o modelo, né? E adiciona mais exemplos de pares e respostas. Treinar um modelo de linguagem usando seus próprios dados. Isso atingiria o objetivo, exceto pelo fato que uma solução dessa não é tranquilo o desenvolvimento dela, né? Não minimiza o esforço de desenvolvimento, tanto de tempo investido como de treinamento, poder computacional e por aí vai. Treinar um LLM, modelo de linguagem grande personalizado, também não, porque, embora poderia melhorar a qualidade, mas não atenderia esse critério de minimização do esforço de desenvolvimento. Então, o correto são esses dois aqui, beleza? Conferir resposta. E é isso, nós fizemos então 15 questões, né? Eu recomendo você comprar o simulado e continuar resolvendo as questões. Isso é o objetivo dessa aula, né? Foi dar uma ideia geral de que tipo de questão você vai ver na prova, como é que elas vão ser cobradas e para praticarmos um pouco, né? Eu mostrei para vocês as alternativas corretas e expliquei ainda o porquê está correto. Desde já, deixe seu link, deixe seu comentário, curtida no canal, ajude-me e deixe-me saber que eu gero valor para você, beleza? Eu sou Roger Sampaio, cientista de dados, e este é meu mundo de muitas possibilidades da inteligência artificial. Um beijo no coração e até mais!